Olá, estamos de volta com mais um resumo da semana aqui no canal TV Projeto Ômega. Obrigado você que compartilha o nosso trabalho, deixa sempre aqui o seu joinha e continue se inscrevendo no canal. Você que ainda não é inscrito, fica aqui o nosso convite. Vamos trazer as principais informações da semana que tem a ver com o cenário profético. E a gente começa com o que está acontecendo no canal de Suez, onde equipes estão trabalhando contra o tempo para tentar desencalhar o porta-containers Ever Given. Esse navio está praticamente obstruindo o canal de Suez e isso lança um alerta no comércio global. 12% do comércio mundial é feito através do canal de Suez. Por exemplo, por lá passam cerca de 2 milhões de barris de petróleo por dia. Cada dia sem circulação significa uma perda de mais de 8 bilhões de euros em mercadorias. Isso também já está afetando o transporte de petróleo e gás para a Europa a partir do Oriente Médio e, sem dúvidas, vai trazer desdobramentos na economia mundial. Então, esse fato se soma a outros que estão acontecendo e só faz agravar a situação mundial, principalmente no aspecto econômico. E estamos vivendo tempos em que fica patente o quão frágil é o sistema humano. Por exemplo, o aparecimento de um diminuto vírus deixa o mundo no caos. E, ao mesmo tempo, um navio encalhado num local estratégico traz enormes prejuízos para a economia global. E diante desses alertas, muitos não percebem os avisos que estão sendo dados. Mesmo diante de tudo o que está acontecendo, muitos decidem blasfemar e rejeitar a revelação que já está nas Escrituras. E dentro dessa revelação está o surgimento de um sistema que vai trazer um controle sobre a população nunca antes visto. E esse sistema de controle já começa a ser implantado de forma paulatina. As pessoas já começam a ser condicionadas para o que virá. A informação que chegou da Inglaterra é que pubs e restaurantes poderão barrar clientes sem comprovante de vacina. Essa declaração foi feita pelo primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson. Ainda nesse contexto, recebemos a informação na semana que padrões globais para identificar vacinados devem sair em abril. É uma iniciativa de credencial de vacinação que é formada por Big Techs como a Microsoft, Oracle e Salesforce, e também empresas do setor de saúde. Eles procuram de todas as maneiras anunciar um padrão global para dispositivos móveis capaz de identificar quem foi vacinado contra a Covid-19. Então, na prática, isso vai tornar possível que qualquer pessoa seja identificada através de um código no celular ou da leitura de um QR Code em qualquer estabelecimento do mundo, para que haja um controle de entrada em estabelecimentos como supermercados, restaurantes e outros. E o controle não fica apenas restrito ao contexto da pandemia da Covid-19. Uma empresa de vigilância chamada Ulysses diz ter acesso a dados de localização de veículos motorizados em escala global. Essa companhia afirma que deseja usar essas informações para ajudar as agências federais dos Estados Unidos a realizar operações militares e de espionagem mais eficientes. Um documento obtido pelo gabinete do senador norte-americano Ron Wyden mostra que a Ulysses afirma ser capaz de localizar geograficamente carros em quase todos os países, com exceção de Cuba e da Coreia do Norte. A gente sabe que já há algum tempo, cada vez mais carros se conectam à internet, carros novos, e eles também geram uma quantidade grande de dados, o que inclui localização, taxas de uso, mídia interna, preferências de comunicação, condições das estradas externas e muitas outras informações. Então vemos que prossegue a instauração do sistema de controle total sobre a população mundial, assim como já está profetizado. No cenário das pestes, que faz parte do princípio de dores, a informação que trazemos é que especialistas alertam para o risco de novas mutações do SARS-CoV-2 no Brasil. A Fiocruz encontrou novas variações das linhagens do coronavírus surgidas no país. Inclusive, em um artigo assinado por 31 pesquisadores, o Instituto diz que identificou mutações preocupantes em 11 sequências do vírus em 5 estados brasileiros. Eles são Amazonas, Bahia, Maranhão, Paraná e Rondônia. Ainda nesse contexto, na Índia, foi encontrada uma nova variante dupla mutante da Covid-19, originada de 2 mutações. Autoridades da saúde indianas informaram ter detectado a nova variante dupla da Covid-19 no país, além das cepas britânica, sul-africana e brasileira, que levaram ao aumento de casos nas últimas semanas.
Então, há um cenário de grande incerteza relacionado à pandemia da Covid-19, com novas mutações surgindo. O princípio de dores continua trazendo os seus sinais sobre a humanidade. Acreditamos que há uma estreita relação entre os 4 cavaleiros do Apocalipse, mencionados no capítulo 6 do livro do Apocalipse, e os sinais do princípio de dores revelados pelo Senhor Jesus. E o momento culminante desse período é mostrado no versículo 8 de Apocalipse 6, onde descreve o cavalo amarelo e o que estava sentado sobre ele. E esse cavaleiro tinha por nome Morte. E essa passagem diz que foi dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Isso está em Apocalipse 6:8. E falando de espada, falando de guerras e rumores de guerras, Estados Unidos se preparam para a guerra no Ártico, após enviarem vários bombardeiros para a região. Os Estados Unidos fizeram uma demonstração de força no Ártico ao enviar para a região bombardeiros B-2 Spirit e conduzir a primeira aterrissagem de um bombardeiro B-1B na área do Círculo Ártico. As forças dos Estados Unidos têm se concentrado cada vez mais nos preparativos para uma guerra no Ártico, após o envio de vários aviões estratégicos para a região. Essa recente demonstração de poderio militar dos Estados Unidos foi dirigida principalmente à Rússia. Neste mês, caças russos MiG-31BM treinaram a interceptação de um avião inimigo que tentava violar o espaço aéreo da Rússia nessa região. As grandes potências estão cada vez mais se preparando para disputar as posições geográficas estratégicas, e o Ártico também é uma região muito estratégica. E finalizando essa informação, trazemos uma notícia do Oriente Médio. Segundo informações do canal israelense N12, o Irã disparou nessa semana um míssil contra um navio porta-container de Israel no Mar Arábico. O navio é de propriedade de uma empresa israelense e estava indo da Tanzânia para a Índia. Esse navio foi atingido enquanto navegava próximo a Omã. Trazemos essa informação para mostrar que um conflito de grandes proporções pode ocorrer a qualquer momento no Oriente Médio, porque o clima de tensão é muito grande. A gente fica por aqui no resumo de notícias no canal TV Projeto Ômega, desejando para você uma ótima semana, sempre atentos aos acontecimentos. As profecias estão se cumprindo dia após dia. Grande abraço e até a próxima edição.